Ok, senhores. Vamos ao próximo assunto agora. O assunto é a soltura do jogador Daniel Alves. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que 5 milhões de reais compram a liberdade de um estuprador. Vamos ouvir. Com muita indignação, né? 5 milhões compra a liberdade de um estuprador, que ele já foi julgado e foi condenado por estupro. Ele é condenado por estupro, né? Segundo, é o corpo, é a palavra da mulher que está sendo mais uma vez violada, mais uma vez sofrendo, né, as consequências disso. Então, eu acho que foi um equívoco, não posso julgar o que aconteceu na Espanha, mas ele deveria cumprir, né, a sua condenação na prisão. Clarissa, qual o recado que essa medida passa para a sociedade? Quem tem dinheiro fica impune? Quem paga pode estuprar, é pior. A sensação ali que fica para qualquer mulher, eu acho, e mesmo para os homens, né, que enxergam um caso como esse dessa forma, Leandro, não estou aqui nem entrando no mérito se Daniel Alves tinha ali plena consciência do que estava acontecendo, estava ali muito entorpecido. Ele pode ter cometido todos os erros dele, mas o fato é que ele foi julgado e foi condenado em um processo que, até onde se sabe, não teve absolutamente nada que não fosse dentro do devido processo legal. Então, você imaginar que uma pessoa condenada por estupro pode sair andando pela porta da frente porque tem dinheiro no banco é assustador. De fato, assim, acho que a ministra resume muito bem. Só que não é a mulher que está sendo violada novamente, é todas as mulheres. É um mecanismo legal ali que cabe a cada país desenhar suas normas, os seus regramentos jurídicos, mas é um mecanismo que, de fato, assusta a ideia de que seja possível comprar a liberdade de um estuprador. A gente está falando de um crime hediondo, não é um crime qualquer. Não é, ele cometeu um pequeno erro, roubou uma carteira. Não, ele estuprou uma mulher, não importa se ele é famoso, se ele é rico, se ele não importa. Ele tomou uma mulher à força, ele foi condenado por isso. Então, de fato estarrecedor, é algo assim que choca, eu acho, qualquer mulher, entristece, porque fica no ar a ideia de que essa supremacia masculina não tem limites ainda até hoje. Ela alcança pontos ali inimagináveis, porque e até é tão incoerente a coisa toda que a gente ainda olha para a questão da isonomia, né? Então, o estuprador pobre fica preso, o estuprador rico não. Tem um preço, botaram um preço no estupro. Hélio. Leandro, o nome Daniel Alves, se você reparar bem, é um anagrama de Na Lei da Selva. Olha que coisa curiosa. Ele pegou pena de 4 anos e meio. Para mim, muito pouco para um crime hediondo como esse. Desculpa, o Robinho, Hélio. na Itália, pegou 9 anos. Perdão, Hélio. Você falou o quê? O nome dele significa? O nome dele, Daniel Alves, se você mover as letras, né, ele é um anagrama de Na Lei da Selva. Ah, tá. É só uma coincidência. Uhum. Né? E eu estava dizendo, então, Leandro, que ele pegou 4 anos e meio na Espanha, o Robinho pegou 9 anos na Itália. Mas a lei na Espanha é assim, a lei na Espanha, ela permite o pagamento de fiança para que se cumpra a pena em liberdade provisória enquanto se aguarda a segunda instância e tendo cumprido uma parte da pena e estando sujeito a medidas restritivas. E vale para crimes, obviamente, cometidos por homens e por mulheres. É isonômico. O Daniel ficou preso em torno de 14 meses. Todo mundo sabe que eu não sou fã de progressões de penas e facilidades para condenados por crimes graves e hediondos. Então, eu acho muito ruim esse exemplo que vem da justiça espanhola. Doutor Bruno, dê seu parecer aí sobre esse caso. Bom,
Eu vou divergir aqui dos meus colegas, primeiro porque a gente não pode chamar isso de comprar a liberdade, tá? O que houve na Espanha, como existe aqui no direito brasileiro também, foi uma liberdade provisória. Esse pedido de liberdade provisória foi feito pelo Daniel Alves várias vezes durante o processo e foi negado. E dessa vez, com o processo finalizado, sem risco de coação de testemunha, sem qualquer tipo de possibilidade ou elementos que provem que ele vai fugir porque está com o passaporte apreendido e porque foi para a Espanha responder a esse processo voluntariamente, vamos lembrar que ele estava no México, a justiça espanhola concedeu a liberdade provisória a ele. Concedeu a liberdade provisória mediante fiança. E a fiança, ela é estabelecida, ela é estipulada com base na capacidade econômica do infrator. Isso tanto lá quanto aqui. É óbvio que se ele fosse um empregado da construção civil, que se ele não fosse uma pessoa milionária, bilionária, um grande jogador de futebol, a fiança não teria sido aplicada nesse valor. Foi aplicada nesse valor por conta da capacidade econômica dele. Então, ele teve uma liberdade provisória mediante uma medida cautelar. Por quê? Porque não houve trânsito em julgado ainda do processo dele. Ele foi condenado em primeira instância e a justiça lhe deu o direito de recorrer em liberdade, como acontece em vários lugares, né? O que aconteceu é que muita gente colocou isso como um rótulo, né? Que ele pagou para deixar a prisão. Não é isso que aconteceu. Ele teve o direito de deixar a prisão mediante uma medida cautelar, né? Nós devemos deixar isso bem claro, porque muita gente, principalmente do campo progressista, foi contra a prisão em segunda instância, a prisão automática. E esse é o caso aqui. Se deve preservar ao menos a presunção de inocência até a sua condenação com o trânsito em julgado. Isso não quer dizer que se está defendendo que ele não fez nada ou que ele não deve pagar pelo seu crime. Não é nada disso. O que se está defendendo é que se mantenha a presunção de inocência e se não há um perigo para a ordem pública, se não há um perigo de fuga, de frustração da lei penal, que ele possa responder em liberdade. E a fiança é feita para isso, para assegurar que ele não vá, de alguma forma, abandonar esse processo, né? E no caso do Daniel Alves, uma pessoa pública, muito difícil uma fuga, embora a gente já tenha visto fugas espetaculares aí pelo mundo afora. Não, mas o que inclusive assusta, jogador gente, de futebol. queria só adicionar uma coisa. Eu acho que o que assusta e o que pega muito para as mulheres é o fato de um país ter essa lei, essa condição, estabelecer essa condição para um crime dessa natureza. É isso que pega para a gente, eu acho. Porque isso é uma coisa que a gente tem alguma proteção aqui no Brasil pela legislação. Eu não sou advogada também, mas a gente não está falando de qualquer crime. É isso que assusta. Não é um crime simples, não é um crime comum, é um crime hediondo, é um crime muito grave. Então, acho que nesses casos tem um fator positivo de você não permitir uma fiança, mesmo que ela seja proporcional. Nesse caso, eu ainda sigo com a ministra. Eu fico tentando me colocar no lugar da mulher que foi violada, porque ele já foi condenado em primeira instância, né? Se até então ele ficou preso, um crime hediondo, ser solto porque pagou, tem 5 milhões de reais, tchau, espera aí o resto. É um ataque a uma pessoa que já sofreu uma violência muito forte. Eu acho que é o tipo de crime que merecia esperar o resto do seu trânsito em julgado aí preso. Agora, Bruno, houve uma condenação, não é isso, de primeira instância. Ele pode voltar à prisão? Ele pode com trânsito em julgado. Agora, nós devemos também considerar, e novamente eu não estou defendendo que o Daniel Alves não fez nada, vou ter que repetir isso várias vezes, porque senão isso pode parecer outra coisa. Mas nós temos que considerar que há um recurso e que essa decisão de primeira instância pode ser reformada. Que as autoridades de segunda instância ou nas instâncias cabíveis podem entender, por exemplo, a inocência do Daniel Alves. E isso é em todo o processo. A gente não pode olhar o processo com o nosso prisma individual. É claro que se eu fosse vítima de um crime ou alguém da minha família fosse vítima de um crime, eu ia querer que a pessoa acusada
né? Se eu tivesse convicção de que ela é acusada, que ela sofresse as penas do inferno. Mas a gente não pode fazer uma política criminal com base na nossa sensação, e sim com base nas regras constitucionais, que são parecidas na Espanha e aqui no Brasil, em que a regra é a presunção da inocência, né? E se não há um perigo para a ordem pública, se não há um perigo de fuga, a pessoa tem o direito de responder em liberdade, mediante uma ou mais medidas cautelares. Podia ser uma tornozeleira eletrônica, podia ser proibição de frequentar determinados lugares, não sei se tem essas também, né? E também a fiança, que é uma medida cautelar tanto lá quanto aqui, né? E eu acho que é isso que precisa ficar bem claro. Ele não está solto porque ele pagou, ele está solto porque a justiça entendeu que ele pode fazer a sua defesa, pode fazer os seus recursos em liberdade, porque ele não oferece perigo. E ainda impôs uma medida cautelar. Eu acho que isso que precisa ficar bastante claro aqui. E que deve vigorar a presunção de inocência. E quanto mais grave o crime, mais nós devemos reforçar as nossas garantias fundamentais, sob pena da gente chegar em casos dramáticos, clássicos, como, por exemplo, da escola base, que no final acabou destruindo a vida de várias pessoas, né? Era muito grave, era hediondo, era nojento, né? Eram acusações de que havia a moléstia de crianças, abuso sexual de crianças. E no final a gente conhece essa história. Há pessoas, pelo menos da minha idade, que viram a prisão do Marcinho VP quando ainda eram jovens, lembram dessa história e sabem como aconteceu uma acusação gravíssima de inocentes. E há muitos projetos aqui no Brasil, como o The Innocence Project, que mostra que várias pessoas que foram consideradas inimigos públicos nojentos acabaram sendo absolvidos. Por isso que a gente precisa, mesmo que seja dramático, sempre preservar o princípio da presunção de inocência, inclusive do Daniel Alves, inclusive das pessoas mais repugnantes à nossa visão.